deveria ter ido para a Copa desse cara aqui. Tá sendo Então, não pode, já começou? Tudo bem, deixa eu. Ainda bem que você me lembrou. Não esquece. Então, vamos lá. Então, proposição, tá? Vamos começar a aula. Ei, pessoal, vamos começar a aula. O jogo é só mais tarde. Seja xn n maior a h uma sequência. Isso tá o quê? Tá o quê? Todos os termos são não negativos, tá? Xn é maior ou igual a zero, qualquer que seja o n maior ou igual a k. Então a proposição é o seguinte, ó. Se a série para de n igual a k mais φ do x1, se essa série diverge, então ela diverge, mas ela diverge de modo que isso aqui seja igual a mais infinito, tá? E a prova disso é simples, isso deve ser bem observado. A prova disso é simples porque você pega você pega a sequência de somas parciais, seja Sn, n maior ou igual a k, a sequência de somas parciais da série somatória de xn n igual a k a mais infinito, tá? Esta sequência, como é a sequência de somas parciais dessa série, é uma sequência crescente, tá? Então, tem-se o quê? Sn n maior ou igual a k, tem-se que, vou botar aqui, tem-se que, eu não gosto dessa construção, tem-se que, mas para ficar bem, frisar bem, tem-se que Sn é crescente. Então, essa sequência é crescente. Porque eu estou somando, né? Estou somando, então ela só vai aumentando. Eu estou somando termos que não são negativos, né? Tá certo? Tem que Sn é crescente. Vou só botar aqui, pois, quem é o Sn? Sn é xk mais 1 mais xn, qualquer que seja n maior ou igual a k. Então, quando eu estou somando termos sempre não negativos, isso aqui não diminui. Então, essa sequência é crescente. Eu não estou dizendo que é estritamente crescente, mas é crescente, tá? E o que é a sequência convergir? A sequência, a série convergir, desculpe. A série, ela diverge ou converge? Quando é que ela converge? A definição, ela converge quando a sua sequência de somas parciais converge, porque a série é o limite da sequência de somas parciais. Essa é a definição, tá? Então, vamos ver. Se a série diverge, se a série né? Se a série diverge, tem um R aqui, não está aparecendo, é um R. Meu R está comido pelo G, né? Se a série diverge, então, por definição,
A sequência diverge. Então, isso aqui é a definição, né? Sn, n maior ou igual a k, a sequência de somas parciais diverge. Logo, essa sequência ela não é limitada superiormente. Logo, Sn, n maior ou igual a k, que é uma sequência crescente, ela não é limitada superiormente. Por quê? Porque se ela o fosse, isto é, se ela fosse limitada superiormente, ela teria que convergir, pois toda sequência que é crescente limitada superiormente tem que convergir. Como ela diverge, então ela não é limitada superiormente. Mas se uma sequência é crescente e não é limitada superiormente, o seu limite é mais infinito. Tá certo? Logo, Sn não é limitada superiormente e, assim, a conclusão é que o limite de Sn, com n tendendo a mais infinito, é mais infinito. Isto é, a série diverge a série no AK a mais infinito. Ela diverge e o quê? Ela divergir, ela é o limite de Sn, né? N tendendo a mais infinito, que é quanto? Mais infinito. Porque a série é sempre o limite da sua sequência de somas parciais. Então, quando você pega uma série, tá? Se ela diverge, é porque a soma tem que ser mais infinita. Isto é, não é qualquer série, uma série gerada por uma sequência de termos não negativos, tá? Então, daí você já sabe logo, ó, daí você sempre vê, por exemplo, daí, tá? Daí a série, ó, daí, veja bem, começando com isso daí não. Então, veja bem, ó, essa série aqui, a série somatória de n igual a 3, de n igual a 3 a mais infinito. De quem? De n2 mais 1 sobre n2 menos 2n. Essa série, claro que ela está de n igual a 3 a mais infinito. Essa série, ela diverge. Por que ela diverge? Porque você já sabe, o limite da sua sequência geradora é igual a quê? É igual a 1. Não é 0. Uma condição necessária para que uma série convirja é que o limite da sua sequência geradora seja 0. Tá? Logo, se o limite da sequência geradora não é 0, ela diverge. Agora, eu quero usar isso aqui, ó. Agora, como N2 mais 1, porque se você botar N2 mais 1, sobre N2 menos 2N. Isso é maior do que 0, isso é positivo. Qualquer que seja N maior que igual a 3, tens, por esse resultado aqui, o quê? Que é a somatória de N igual a 3 a mais infinito, de N2 mais 1 sobre N2 menos 2N, isso é igual a
mais infinito. Então essa série ela diverge, mas ela diverge e o valor dela qual é? Mais infinito. Repare que n2 menos 2n, né? Se o n for maior do que 2, isso dá positivo, não dá? Porque as raízes dessa equação são 0 e 2. Então, se o n é maior do que 2, isso aqui é positivo. Então, e sendo positivo, o quociente é positivo, você tem isso aí. Entenderam? Tá? Eu estou usando isso aqui. A série diverge porque o limite da sua sequência geradora não é 0, é 1. E como todos os termos não são negativos, se ela diverge, então a soma dá quanto? Mais infinito. Repare que você pode ter uma série onde todos os termos são positivos e ela converge. Nós já sabemos da aula passada que essa série aqui ela converge. Somatório de 1 sobre n2, n igual a 1 mais infinito, essa série converge. Pelo teste da integral imprópria. Tá? Essa série aqui converge. E todos os termos são positivos. Vamos outra coisa que eu quero observar antes é o seguinte, ó. Tá aqui, você fazendo a mudança, é o seguinte, ó. Se todos os termos forem menores ou iguais a 0, se todos os termos, só para ficar mais claro, ó, se todos os termos forem, se for o contrário, se todos os termos forem o quê? Menores que ou iguais a 0, então, e ela diverge, então a conclusão é que a soma é quanto? Menos infinito. Porque aí a demonstração é que todos os termos menores ou iguais a 0, a sequência, essa sequência aqui, a sequência SN vai ser decrescente. Aí ela é decrescente, logo, e se a série diverge, né? Se a série diverge, então essa sequência tem que divergir. Por quê? Porque ela não pode ser limitada inferiormente. Uma sequência que, né, uma sequência que é crescente e que é limitada inferiormente, ela converge. Então, se a sequência não converge, daí diverge. Então, se a sequência diverge, logo ela não é limitada inferiormente e o limite vai ser menos infinito, tá? Uma sequência, lembra? Se uma sequência decrescente e é limitada inferiormente, ela converge. Portanto, se ela é decrescente e não é limitada inferiormente, ela tem que divergir e o seu limite tem que ser menos infinito. Então, a demonstração é a mesma, tá? Agora, vamos a um critério. A aula de hoje é basicamente sobre séries, onde os seus termos não mudam de sinal. Ou todos os seus, aí são séries geradas por sequências, onde todos os seus termos são não negativos ou são não positivos, tá? E aí tem um teste, primeiro, que é o teste fundamental, que de fato é o teste, tá, de séries. Todos os testes que virão depois são decorrentes desse teste aqui, que é o teste da comparação para a convergência de séries, onde você compara duas séries. Por isso é que os testes é tão bom para usar os testes que você já tenha um elenco de séries que você sabe que converge ou que diverge. Porque se você vai comparar, você tem que comparar com o que você já sabe, a convergência ou divergência. Aí aqui tem uma proposição, tá, que diz o seguinte, tá? É a seguinte proposição, tá? Tá? Sejam, tá, como é que eu botar anunciado aqui? Tá aqui, pronto, botar do mesmo jeito que eu coloquei na aula. Então, sejam xn, n maior ou igual a k, e yn
N maior ou igual a K. As duas começamos no mesmo ponto, depois você vai ver que isso não é relevante, tá? Mas vamos anunciar aqui dessa forma, tá? Sequências tais que o zero é menor que ou igual a xn, que é menor que ou igual a yn, qualquer que seja o n maior ou igual a k. Ou seja, todos os termos são não negativos e os termos dessa primeira sequência são termo a termo, tá? Menor ou igual que os termos dessa aqui. O xn é menor ou igual a yn, qualquer que seja o n maior ou igual a k. Então a proposição é o seguinte, ó. Tá? Melhorei. As seguintes afirmações são verdadeiras. As seguintes afirmações são verdadeiras. As seguintes implicações são verdadeiras. São verdadeiras. Primeiro, se a série somatória de yn, n igual a k mais infinito, convergir, lembre, convergir, uma série convergir, por definição, é a sequência de somas parciais da série convergir, tá? E quem é a série? É o limite da sequência de somas parciais. Então, se essa série converge, então a série... Quanto tempo aí, Doru? Pronto, deixa eu terminar. A série somatória de xn, n igual a k mais infinito, essa série também converge. Então, se essa série converge, essa série converge. Tá? E a outra proposição, porque, ó, se a soma dos yns, né, em termos de limite, quer dizer, se a soma dos elementos dessa sequência é um número real finito, e isso aí é via limite, tá? Via limite, então, a soma dos elementos dessa sequência também é uma quantidade finita, é bem razoável. E isso você vê no limite, tá? E a outra proposição é se a série somatória de xn, n igual a k, a mais infinito, se essa série diverge, então, tá? Então, a série, essa outra série aqui, somatória de yn, n igual a k mais infinito, diverge. Veja que é um resultado bem intuitivo. Esse é o chamado teste de comparação de séries, tá? Esse é o chamado teste de comparação de séries. Pronto, você encerra aí e começa outro.